Então, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no seu canal Vai Te Interessar. O seu canal de games, filmes, séries, animes. tudo que a gente gosta, né, galera? Tudo que a gente curte e gosta. E hoje eu vou falar sobre anime. Então, galera, o anime da vez que eu trago pra vocês aqui no canal, o Júlio sempre trazendo animes velhos, com certeza, galera. Aqui é anime old school mesmo, na veia, com certeza. Nada contra os animes novos, mas trago aí o anime de 93, Ninja Scroll, galera. Um anime considerado cult e muito interessante esse anime. Já tem tempo que eu tô querendo trazer ele aqui pro canal, com certeza. E eu falo sobre esse anime pra vocês, curiosidades, um resumo bem breve também, uma sinopse, após a vinheta. Vem comigo porque vai te interessar. Então, galera, o Ninja Scroll ele é dirigido e criado aí pelo Yoshiaki Kawajiri. Já falei sobre ele aqui no canal, com certeza, no meu vídeo lá do Demon City. Caso você não tenha assistido, assista. Eu vou deixar aqui na descrição o link. Assista, que vale muito a pena, fiz lá sobre ele, né? O Yoshiaki Kawajiri, assim, né, dispensa comentários. Cara, ali a Madhouse em si, eu sempre falo da Madhouse aqui porque realmente de lá que vieram grandes nomes dos animes, os animes raiz mesmo ali, tal, anos 80, 90, então é muito interessante os animes que vêm dali, o traço, a natureza artística que esses animes trazem. Então eu sempre gosto de trazer pro canal esses animes raros, animes dos anos 80, animes antigos, justamente para aguçar a curiosidade da nova geração de agora também, né? Para dar uma chance pros animes antigos, que realmente tem uma pegada diferente, tem um charme diferente, né, galera? Então eu sempre trago aqui pro canal, com certeza. O Ninja Scroll, ele é um anime que foi feito diretamente para o cinema, ele é de 93, ele não foi baseado no mangá, ele até teve uma sequência em mangá, e o que acontece? Claro que não teve o mesmo impacto, inclusive também teve uma série lançada em 2003, de 13 episódios, também dei uma olhadinha na série e realmente não chega nem aos pés do filme, galera, realmente, a verdade é essa. Eu tenho uma certa dificuldade de assistir animes dos anos 2000 pra cá. Claro que tem animes bons, gente, não tô falando que não tem. Mas assim, eu sou muito preso aos animes antigos. Mas é claro que eu vou dar uma chance pra alguns novos que eu vejo que são interessantes, eu vou dar uma chance, com certeza, né? Mas assim, os animes de 2000 pra cá eu tenho meio que uma certa resistência em assistir. E eu tava vendo ali, a série foi de 2003 e assim, eu achei... eu sou muito vidrado e apegado, como todo mundo, quem conhece aqui o canal já sabe, né, que eu também desenho e tal, que eu faço história em quadrinhos, essas coisas, mangás. Então o que acontece? Eu sou muito apegado na questão do character design. Então se não tiver aquele character design legal, e se mudar, tipo, é tão bonito, eles pegam e mudam o character design, isso pra mim realmente me faz perder o interesse. Eu tenho muito a questão da estética do anime, sabe? Eu sou muito sobre essa questão da estética do anime, sou muito voltado para essa questão da estética do anime, não só a história em si, mas tem que ter um traço legal. Hoje em dia, infelizmente, a gente vê muitos traços genéricos, né? O famoso tracinho, como o pessoal da Linhagem Geek fala, do outro canal, Linhagem Geek. E é isso aí, galera. O Yoshiaki Kawajiri, como vocês sabem, ele é responsável por várias obras, né? Como Demon City, que eu já falei aqui, e várias outras obras incríveis aí que ele já realizou, já dirigiu, já fez o design de personagens, que é incrível o design de personagens dele, com certeza. Eu devo trazer mais animes aqui do Yoshiaki Kawajiri, com certeza eu vou trazer. E outra coisa, galera, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like, dá aquela força. Obrigado aos novos inscritos, sejam todos muito bem-vindos. E é isso aí. Então eu vou falar um breve resumo do que eu achei, né? É uma animação muito incrível. Essa animação que é feita mais na tinta mesmo, na unha, vamos dizer assim, raiz, isso me impressiona bastante. Então eu vou fazer aqui um resumo do que eu achei, uma animação muito boa. E é isso aí. O anime conta a história de Jubei, que ele é um espadachim solitário, seria meio que um Ronin, um samurai sem mestre. E ele anda ali como peregrino, ele anda sem rumo, na verdade. Ele é um peregrino ali, porém ele é muito habilidoso com a sua espada. E nesse caminho ali ele encontra Kagero. Kagero é uma moça que ela teve uma maldição. Ela tem o corpo dela totalmente envenenado, o corpo dela é cheio de veneno, ou seja, ela não pode
dormir com nenhum homem, vamos dizer assim, nem ser tocada, porque senão acaba envenenando. E ela serve para o seu clã, ela é uma ninja também, ela serve para o seu clã como o seu senhor do clã, né? Como uma provadora de veneno, com certeza. E aí ele livra ela de... Ele acaba se envolvendo numa conspiração mortal. Ele livra ela de um demônio lá que se transforma em pedra. Esse demônio, ele faz parte dos 8 demônios que estão ligados a um antigo inimigo de Jubei, que seria o Gema. O Gema, ele é um inimigo antigo de Jubei, e Jubei achava que ele estava morto. Até então, o Jubei, ele tinha sido traído pelo seu clã antigo, então por isso ele decidiu seguir seu próprio caminho. Então ele achou que o Gema, que era um poderoso inimigo, estava totalmente sem vida, mas na verdade ele voltou aí e tal, com mais 8 demônios, que são espadachins, uma espécie de ninjas sobrenaturais, com poderes incríveis e sobrenaturais. Esse que se transforma em pedra é chamado de Tessai. O que acontece? A Kagero, ela se juntou aos outros ninjas do seu clã, a mandado do seu mestre, para poder investigar uma vila. Um vilarejo. Esse vilarejo estava sendo atacado por uma espécie de doença, uma espécie de epidemia. Mas na verdade era tudo uma conspiração, é tudo como se fosse uma armadilha para acabar com todos os outros clãs, né, que esses clãs dos 8 demônios têm. O que acontece? O Gema, que é o líder desses 8 demônios, ele é o cara que ele quer fazer uma rebelião contra o governo Tokugawa, né? Ele quer ali até passar por cima até do Shogun Negro. Ele quer trazer a força das trevas, né? Ele foi ressuscitado, então ele quer trazer a força das trevas junto com ele. Então ele acaba roubando ouro ali. Na verdade, ele aceita o ouro como pagamento, na verdade, por proteção, vamos dizer ali, como fosse proteção do Estado ali, como se ele fosse alguém que está protegendo ali, mas ele pega esse ouro, ele quer usar esse ouro como poder, para ter poder suficiente para derrubar o governo Tokugawa. E existe um espião do governo chamado Dakuan. Esse espião, ele entra em contato com o Jubei e força o Jubei a trabalhar para ele. O Jubei não trabalha para ninguém, né? Só que o Dakuan força de uma certa forma. O que o Dakuan faz? Ele é um velhinho, né? Ele pega e faz com que o Jubei adoeça, num veneno lá que ele joga no Jubei, através de um shuriken. Ele joga deixa doente, e só ele tem o antídoto. Só ele tem um antídoto, ele sabe o que fazer. Ou seja, se o Jubei tirar a vida dele, o Jubei também vai pra vala. Então o que acontece? O Jubei, ele tinha um dia e meio, acho que um dia e uma noite, para poder sobreviver, né, a esse veneno, fazendo o trabalho de descobrir todas as teorias, o que tá por trás, tal. Até então ele descobre o clã dos 8 demônios, tal. Descobre tudo ali. E a Kagero tá junto com ele ali, com o Jubei. Eles acabam ali fazendo aquela cortesia profissional ali de trabalharem, né, juntos ali. O anime, já vou logo falando, é um anime adulto, então ele tem umas cenas meio safadenhas. Que demais! Ai, que delícia! Então, se não assista com familiares por perto, é bem sem graça, bem constrangedor, acredite em mim. Só um ponto ressalvo aqui só sobre isso, mas é porque ele é um anime totalmente adulto. Inclusive, uma curiosidade, ele foi até proibido em alguns países. Já logo falando aí. Então, Kagero se junta com ele e esse Dakuan. O Dakuan, né, ele não queria trabalhar com o Dakuan, mas teve que trabalhar para poder descobrir os planos do Gema, que seriam esses planos aí, no caso. E só que existe um navio que é protegido, um navio cheio de ouro do Gema, que tá protegido por esses 8 demônios. Esse ouro que era o ouro que ele ia usar para derrubar o governo e tal, e espalhar na terra ali todas as trevas dele, né? O Gema, ele quer fazer isso. Mas até o Jubei descobrir que é o Gema, ele tem que passar por esses 8 demônios, tal, essa coisa toda, para poder estar descobrindo o que realmente tá rolando, na verdade, né? Só que aí esse demônio, o Tessai, que ele tenta forçar a Kagero a algo que ela não quer, se é que vocês me entendem, o Jubei aparece e salva ela. Só que na hora que ele tenta, ele toca nela, né, com a boca e tal, ele toca. Então ele acaba sendo envenenado. E a pele dele é tão forte que... Ele tem uma lâmina também de bumerangue. E a pele dele é tão forte que ele, tipo, é quase que indestrutível. Só que aí o Jubei, com a sua habilidade ali na espada, consegue e tal. E o Jubei até acha que é ele que conseguiu derrotar. Ele é derrotado, o Tessai é derrotado. O Jubei até acha que foi ele que derrotou. Mas na verdade, o velho lá, o Dakuan, fala que na verdade foi o beijo da moça,
né? A moça envenenou ele, então, ou seja, ele foi se deteriorando. Então nisso, acaba que ele é morto ali mesmo pela sua própria lâmina, né? Ele acaba morrendo pela sua própria lâmina. Então tem os outros demônios ali. Tem uma mulher demônio chamada Benisato, ela controla serpentes, ela tem um caso com Gema também. Tem um outro também bem interessante chamado Yurimaru. Esse Yurimaru, ele meio que tem ciúmes um pouco do Gema. Então você fica meio assim sem entender, né? Um pouco ali, se ele realmente tem uma paixão pelo Gema ou não, né? Ele sendo homem ali e tal. Então ele fica meio ali com o Gema e ele tem fios de eletricidade. Ele consegue eletrocutar pessoas com fios a longa distância ali e tal. E outra coisa interessante, ele consegue falar através dos fios, já que o Ninja Scroll ele se passa no Japão feudal, né, no período Edo. Então acaba que não tinha telefone. E ele consegue falar como se fosse um telefone sem fio, aqueles telefones de copo que você liga, de põe barbante e tal. Ele fala, e eu acho interessantíssimo essa parte também, achei bem interessante. Ele consegue falar com Gema e tal. E também é muito interessante essa questão da eletricidade passar pelos fios também e acabar com seus inimigos. Tem Zakuro, que ele usa cadáveres como bombas, é interessante também pra caramba esse Zakuro. Tem o Shijima, que manipula sombras também, é bem interessante esse Shijima aí. Ele tem uma garra lá, a mão interessante, e dentre outros também tem um também que ele controla abelhas, ele tem um cacho, ele tem uma colmeia nas costas. Então, ou seja, dentre outros, vou falar todos aqui porque são 8, então, mas dentre outros. A Kagero, ela se apaixona pelo Jubei, porque o Jubei é o único que a tratou como um ser humano, como mulher, e não como um instrumento ali e tal. Então, é como só uma serviçal, um instrumento. Então, ela se apaixona pelo Jubei. E o Jubei estava perto de perder a vida por causa da questão lá que o Dakuan fez. O Dakuan prometeu ele 100 moedas de ouro e também um antídoto. E aí o Dakuan fala pra Kagero, revela o que é o antídoto. O antídoto, na verdade, é se ela dormir com ele, com o Jubei. Aí o Jubei, tipo, não quer dormir com ela. Ele não quer dormir com ela, tal, ele olha ela assim, não quer tratá-la como um objeto, então... E não só por isso, e outras coisas também pessoais dele, ele acaba não dormindo com ela. Ele se mostrou muito cavaleiro, muito homem ali na hora, achei muito interessante isso, ele não dorme com ela. E segue em frente pra luta, né? E aí ela vai e tenta ajudar ele também de todas as formas lá. Ela sempre se sente em dívida com ele, por tudo que ele tem feito, pela proteção e tal, por tudo que ele tem feito. E ela sempre tá ali lutando com ele ali, né? Vencendo os demônios junto com ele ali e tal, os outros demônios. E é aí que por fim a dupla, né, no Kagero e Jubei descobrem que, e juntamente com o Dakuan também, descobrem que Gema está contrabandeando o ouro, na verdade. Na verdade seria contrabandeando, né? O ouro para poder derrubar o governo. Então finalmente, agora Gema ele é imortal. E luta contra o Jubei dentro do navio, ali em chamas, ali pegando fogo, ali o ouro começa a ser derretido. E a única forma do Gema realmente perder a vida, vamos dizer assim, seria sendo envolvido pelo ouro derretido. Então ele tenta lutar ali contra o ouro derretido. E toda vez que o Jubei acerta ele pega e volta. E isso aí complica bastante. Então ele é derretido ali, quer dizer, o ouro derrete ele todo ali, coloca o ouro por cima dele ali e tal, no navio pegando fogo, e ele cai lá embaixo e fica preso ali no ouro derretido e afundado juntamente com o navio, né? No caso, nisso a Kagero infelizmente se sacrifica para poder salvar a vida do Jubei, né? E ela acaba perdendo a vida. O Jubei, antes de lutar, né, com o Gema, na verdade, isso acontece, ela tenta ali, aí ela acaba perdendo a vida, ele pega e abraça ela ali e tal, no caso ele se sacrifica para salvar ele. E tipo, ele abraça ela ali, essa cena ficou bem forte, bem épica, né? Porque deu tempo da história, realmente deu um tempo ali deles construírem um vínculo forte, a parceria. Até então, o Jubei a tratava como um camarada, uma camarada, porque cortesias de batalha, tipo um lance assim. Mas aí surge o vínculo, homem e mulher, né? Acaba surgindo ali o vínculo, então ele sente muito a perda ali, né? No final, ele pega, ela põe ela num barco e ela vai seguindo em frente ali, né? Infelizmente. E assim termina a nossa história do samurai ou ninja Jubei, galera. É isso aí, espero que vocês tenham gostado aqui do resumo. Fiz um resumo bem breve mesmo, o anime tem muito mais coisas ali a serem vistas e observadas ali, detalhes, nuances, tem muito mais coisas, mas eu deixei bem
superficial mesmo ali, só pra trazer aqui pro canal, porque é um anime que vale a pena e uma indicação do canal vai te interessar para vocês, beleza, galera? Agradeço a todos vocês que assistiram até aqui, desejo sempre a vocês tudo de melhor sempre e valeu!